gente juntar a documentação da justiça gratuita. Então só foi distribuído o uso capião e está naquela fase de juntar documentos para justiça gratuita. Está bem no início, né? Bem no início, bem no início. Porque a princípio o juiz não estava aceitando por ser coisa de herança, né? Ah, mas está pacificado que cabe uso capião de herdeiro, de herança, né? O STJ já não. Não aceita, que já vai aceitar. É um juiz novo, muito cheio das coisas que está aqui, né? E outro ponto... Mas aí, se você não quer dar uma olhada... Deixa eu olhar aqui. E outro ponto também importante, doutora, é verdade. Essas peças de uso capião, de herança, de herdeiro, uso capião de imóvel público, quando o tema é um pouquinho mais polêmico, né, a gente sabe que tem juiz que não estuda, o que é legal fazer? O que é importante fazer nesse caso? Pré-questionar. Já pré-questiona na inicial, porque se o juiz ou juíza julgar mal, a doutora já tem o caminho para chegar lá em Brasília, né? Você sabe que o uso capião de herdeiro a gente ganha. Em primeiro grau, ganha em segundo, mas tem juiz que é cabeçudo, viu? Juíza, né? Aí tem casos, eu tenho processo de uso capião no Brasil todo, de herdeiro, né? Tem casos que a gente ganha lá em terceiro grau. O juiz não dá em primeiro grau, o juiz em segundo grau, os embargadores não dão, ou seja, eles descumprem até a jurisprudência em terceiro grau, mas você vê que é pro lado pessoal mesmo, né? Eu consigo ler Mucutina, porque tem imóvel do meu pai lá nessa comarca, nesse município. Aí o juiz de São Gotardo parece que vai acatar o pedido dele de uso capião, da parte da herança dele. Agora esse aqui não também tem que falar, do jeito que vai acatar também. Ontem eu fiquei muito contente, ontem saiu uma ação de uso capião de um inquilino. Até vai ter uma entrevista da TV Justiça que eu vou fazer semana que vem para falar dessa decisão. Mas não que ele era inquilino, ele foi inquilino e aí ele deixou de ser inquilino porque os proprietários sumiram. Foram para a Espanha, cometeram um crime, foram para a Espanha e largaram, não cobraram mais aluguel, a conta foi encerrada, não tinha nem como pagar. E aí ele ficou um tempo, né, já numa posse efetiva para uso capião. Então, assim, o tema do uso capião ele é polêmico, né? Doutor, e outra coisa que eu queria falar, porque eu estou numa dúvida aqui, porque essa ação de reintegração de posse teve um duplo sentido aí, porque teve uma área dessa terra, dessa área de 37 hectares, que é o objeto do pedido, que 7 hectares, tem já vários anos que eu alugava ela e tirava o arrendamento dela para depositar numa conta poupança para o Rui. E a minha intenção é de ceder essa parte de terra para ele. Então, ele ficaria com a casa, mas essa parte de terra. E eu ficaria com o restante do imóvel rural. Aí, eles aproveitaram algum documento que tem, porque antes o outro irmão queria tomar essa terra, aí eu ajudei ele a fazer a reivindicação dessa terra em cartório, né? E tudo, para poder entrar nisso, meu irmão morreu, esse que queria tomar a terra morreu. Aí eu fiz a cerca e continuei alugando e depositando o dinheiro para o Rui. Então, aí o tribunal me deu ganho de causa dessa terra toda. Tá. Mas tem muita coisa que eu falo que lá era a posse do Rui, que tudo, que eu queria que ele ficasse com essa terra. Então, nesse uso capião, eu faço com que o tribunal me deu tudo, das 37 hectares, ou eu faço só da área de pastagem e deixo essa área que era eu faria de tudo. Eu faria de tudo, mas é importante nesse uso capião constar isso na planta e no memorial descritivo, né? Essa planta e memorial descritivo, a doutora tem atualizado ou não? Eu tenho da área toda, né? Da área de 83 hectares, que seria a minha área toda, e tenho de 76 hectares, que é a área menos essa de mecanizado, essa de plantio, que são 7 hectares. Dá para fazer da área toda assim, mas um cuidado, acho que o pulo do gato aí é ter isso na planta, né? Na planta e no memorial descritivo. Você sabe. E o memorial descritivo especifica isso? Especifica isso, deixa bem claro isso. É importante, viu? Deixar bem claro o quê, doutor? Que essa parte seria da minha vontade de ceder para o Rui? Na verdade, a planta na descritiva tem que corresponder à realidade do uso capião. Então, tudo que você quer fazer no uso capião tem que aparecer na planta, no memorial descritivo. Porque nesse uso capião, o juiz vai nomear um perito para ir até o local. Então, o que a gente precisa? Que essa planta esteja atualizada com a área certa para que o perito não erre e acompanhe o laudo técnico certo, entendeu?
Porque essa questão foi debatida nessa reintegração de posse, né? Essa questão, aí o tribunal não reconheceu as minhas alegações, reconheceu que existe a composta urbana e rural. A urbana é um quinhão, valor de 90 mil, que era a cota, né, na época, e a área rural, 90 mil, que é a outra cota. Não, me complicou demais. Mas vai dar tudo certo. A doutora tem uma energia boa, vai dar tudo certo. Faz parte, E fora isso, ganha um amigo aqui. Quero o seu bem, viu? Quero o seu bem, conta comigo. Precisar é só chamar. A hora que tiver em São... Eu vou contar com a sua ajuda nisso aí. Não, conta comigo. A hora que estiver em São Paulo, vem tomar café aqui no escritório para conhecer. A hora que eu for aí perto, eu também vou mandar mensagem para tomar café com a doutora, viu? Certo. O seu escritório é na São Paulo? Perto, na capital mesmo? Na capital, perto do Museu do Ipiranga. Ah, sim. Onde o Dom Pedro gritou, né? Dependência ou morte. E o uso capião está redondinho, né? Porque o que é o uso capião? É forma originária de adquirir propriedade. Então está bem representado. Posse, mas pacífica e nos nome. O direito de uso capião está bem representado, né? Esses requisitos, esses pressupostos tem que ter em qualquer uso capião. Tá lá, tá bonitinho. Eu só estou sentindo falta dessa preocupação defensiva. Eu acho que tem que fazer uma petiçãozinha falando, juiz, não vamos esquecer, pelo princípio da cooperação, que o uso capião pode ser usado em matéria de defesa, súmula 237 do Supremo, né? Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então, acho que faltou um pouquinho mais carinho nessa parte. Nós não podemos lembrar que o uso capião é só para regularizar imóveis, ele é para defender a gente, nesse caso mais ainda, né? Tudo bem que a doutora já... Você me fala para uma olhada na inicial aí dessa ação de uso capião e fazer as modificações nela, para mim. Mas a doutora vai gastar. Não é mais fácil a doutora assumir esse caso? Eu vou ajudando por fora, gasta menos. Eu sei que mexe com o psicológico, mas agora você tem um amigo para ajudar, para dividir responsabilidade, para botar a culpa. Ou dividir, né? Ou dividir a culpa, doutora. Pois é, mas aí eu ficaria mais segura que viesse uma adequação pronta, né? A petição, ela não tá mal feita, né? Dentro das possibilidades de uso capião, ela saiu. Só que faltou aquele carinho, aquele detalhe da defesa, porque esse uso capião é defensivo, então precisa tomar cuidado, né? Porque aí, esse uso capião aí tá só das 76 hectares. Então eu tenho que fazer outra para colocar as 83 hectares. Vai ter que consertar a questão do memorial, né? Tá errado, né? Tá errado. Uhum. Aí como é que eu peço o moço para fazer o memorial? Faço uma divisória lá dessa área e eu falo essa história, conta essa história. Pede para fazer da área que você quer uso capi. A área que a doutora quer uso capi de fato. Faz da área toda. Mas e essas 7 hectares onde eu plantava e depositava o dinheiro para o Rui e que ele fez a reivindicação dela em cartório para o meu irmão que estava lá? Isso não prova que ele tem a posse lá, não? Não prova, não. E eu também falei que a posse dele era lá. Se tivesse posse, seria lá. E nesse uso capião, sempre tem que juntar certidão de propriedade atualizada, mesmo que seja da área maior, planta melhor descritivo, né? Falando da área, certidão de distribuidor civil. Tá faltando alguns detalhes documentais, né? Tem tudo. O memorial descritivo, inclusive, tem 2. Um de um agrimensor e de outro agrimensor que fez o trabalho lá para nós. Mas aí o que eu queria entender é esse memorial descritivo com essa área separada, né? Com essas 7 hectares. Porque o uso capião, se não consertar essa questão, quero da área toda, pode ser que o perito vá aí e faça confusão, né? É onde você não vai ganhar a ação inteira, vai ser parcialmente procedente, entendeu? Doutor, mas eu estou esquecendo um detalhe aqui, porque o tribunal entendeu que essa área é a herança do Rui. Então eu não tenho que falar dessa área, uma parte minha, outra dele, né? O tribunal falou que pertence? Que essa área é a área de herança dele.
E a doutora tem a posse de fato exclusiva da área toda, não, né? Tem? Da área toda. Da área toda. O tribunal falou que sim, né? É. E essa parte de 7 hectares aí é que no decorrer do tempo eu alugava e os rendimentos de lá eu fazia o depósito na... Então dá para provar os requisitos para uso capião, posse, manse pacífica, ânimos domo, dá para provar, né? Tá provando, né? Tá provando. Tá. Eu acho que sim. E se eu não conseguir provar lá, o juiz pode blindar os capiões só de onde eu provei a posse? Pode. Aconteceu semana passada aqui no escritório. Nós pedimos uso capião de tudo, numa área inteira. Mas aí apareceu alguém que contestou. E realmente, né, a parte contestora é o restaurante Chuletão. O que eles fizeram? Eles alegaram que usava para estacionamento parte do terreno. E provaram. Provaram com fotos, imagens, testemunhas. O que o juiz fez? O juiz julgou parcialmente procedente. Existe? Ah, sim. Não, é porque eu estava com medo de englobar tudo e perder tudo, ganhar tudo. Não, mas não, essa parte aí, se eles alegarem, porque aí eles conseguem provar só lá, porque na outra parte ele nunca teve posse de nada. É mesmo porque ele era uma pessoa doente, eu não saía de casa, ficava muito parado, gostava da gente que tinha que movimentar as coisas dele. Eu oriento, né? Ou o advogado vai ter que fazer uma petiçãozinha para ajudar, para turminar esse uso capião. A questão dos requisitos posse, manse pacífica, ânimos domo, legal. Mas está faltando o quê? Pré-questionar. Poxa, é um uso capião de herdeiro de herança, então você tem que pré-questionar. Excelência, fica aqui pré-questionado para todos os efeitos, pois o STJ já decidiu que cabe o uso capião de herdeiro. Caso não seja procedente a ação, está ocorrendo uma afronta à lei federal, à Constituição Federal. Tem que fazer isso nesse uso capião, né? Tem que pré-questionar. E além disso, tem que trabalhar essa questão defensiva. Tanto mencionar a súmula 237, quanto o enunciado 492. Dá para pedir uma averbação premonitória também. Nesse caso, daria para fazer isso lá no começo. O que é essa averbação premonitória? Pede para constar na matrícula. Só porque essa terra lá, é porque o meu pai comprou vários pedaços de terra, muitos em comum na época, então a gente não tem matrícula separada, definida de cada terra. Tá uma mistura. Tá uma mistura, né? Não tem jeito de fazer essa averbação. A não ser que tenha uma outra modalidade de averbação, né? Mas não tem, né? Não tem. E outra coisa também, o formal de partilha nosso também nem foi registrado. Aqui teria que fazer isso. Teria que fazer uma peça para consertar algumas coisas, né? Turbinar. Ou seja, a súmula 237 não pode faltar. A averbação premonitória, nós vamos pedir... Como que nós vamos pedir isso? Juiz, esse uso capião é importante, envolve uso capião de herdeiro. Então, requer que seja expedido um mandado judicial e enviado para o cartório para que seja feita a averbação na matrícula do imóvel objeto de uso capião. Na área maior, né? Porque existe os capiões herdeiros, mas você tem que se proteger, tem que já sujar a matrícula no bom sentido, né? Uhum. Certo. Porque eu não posso lidar com esse povo, porque sabe que eu estou lidando com gente fácil. São espertos demais. Mas o ser humano... E agora, então, a respeito disso aí, que o juiz deve desistir do cumprimento dessa sentença, né? O certo... Aí eu tenho que entrar com a ação. O cumprimento de sentença é que você ganhou a ação, né? Mas se fosse ocorrer a desocupação, daria para pedir a suspensão, sim. Agora, olha que coisa, né? Você vê... Nós temos aí que consertar esse uso capião, é importante. E além de consertar esse uso capião, nós temos também que você quer recuperar a posse, você não quer que eles usem, né? Você quer resolver, você não quer que fique do jeito que está, né? Não é, doutor? Porque imagina, colocar ele no coxo na seca, tá estragando tudo. Eu já pensei em enfrentar esse povo na violência, na braveza, mas não compensa porque é desgaste. Eu estou muito velha, estou com quase 70 anos. Vai ficar passando nervoso, não. Sai fora, né?
Pois é, isso aí não vale a pena, né? Não. Depois dá um troço aí e fica tudo aí, né? Fica. Não. Sai fora. Vamos consertar esse uso capião, né? Ele tem a posse, mas pacífico, ânimos domini, está bem trabalhado. Dá para fazer uma peça simples para poder turbinar, usar ele mais de forma defensiva. Dá para fazer muito bem isso nesse uso capião. Então dá para consertar. Em relação à retomada da posse, não existe o efeito dúplice, né? Então ganhou, mas não é porque ganhou, leva, né? Não resolve. Então vai ter que, se quiser... O que queremos de considerar o pedido da apelação, não, né? Não. Aí, nesse caso, para recuperar a posse, vai ter que ser feito o quê? Uma ação de manutenção de posse. Aí dá até para pedir uma tutela antecipada, né? Mas só consegue fazer essa recuperação da posse com esse pedido. Que coisa, né? Nossa. Ou seja, então, o que nós temos para consertar aqui, para turbinar? Corrigir, de certa forma, esse uso capião. Dá para melhorar muito, né? A questão defensiva, principalmente. Em relação à retomada da posse, nos resta fazer o quê? Não tem outro jeito. O que nos resta é fazer uma ação de manutenção de posse com tutela antecipada. E aí dá para usar o uso capião, dá para fundamentar essa manutenção de posse com o uso capião que está distribuído, bonitinho, consertado. E dá para usar como fundamentação também a ação que a doutora ganhou, que foi improcedente, né? Foi procedente por falta de provas. Ou seja, dá para usar isso. Excelência, estou pedindo a manutenção de posse, porque inclusive eles perderam a ação possessória, não provaram a posse. E não vão conseguir provar agora, né? O espólio não tem direito de posse lá. O espólio não tem direito de posse. Dá para trabalhar muito bem isso, tá sim. E o que mais que eu queria? E a questão desse gado lá, isso ameaça o meu direito de posse, não, né? Não. Na verdade é ruim, não é bom, né? Se eles se habilitarem no uso capião e falar, olha, juiz, deixa a gente contar a verdade aqui. Ela não tem a posse exclusiva, né? Inclusive nossos gados ficam lá, então não é bom. Essa situação, se pudesse ser resolvida, né? Se pudesse, seria interessante. Mas também não vai fazer perder o uso capião, não, porque por mais que a posse não seja exclusiva, você tem posse, né? O pior seria não ter a posse, né? Nossa senhora, mas complicou, doutor? Complicou demais. Nossa senhora. Meu Deus. Porque também não adianta eu brigar e tirar eles de lá, porque eu não tenho o documento que eu estou reintegrada na posse, né, doutor? Não tem. Eu achei, não tem. Eu achei todas as ações aqui, viu? Mas tem um lado bom também, viu? Que eu queria dividir com a doutora. Eles estão numa situação também que não consegue fazer muita coisa, tirar a doutora daí. Né? Eles estão numa situação que eu chamo de limbo possessório. Por que limbo possessório? Porque não tem instrumento para tirar a doutora daí. Possessória já perdeu, transitou em julgado, esquece. Reivindicatória não dá. Se lascaram também, né, doutora? A doutora pode até não conseguir regularizar, na pior das hipóteses, mas também não sai daí, né? Não perde a posse, né? E eles estão na posse da casa, que tem 50% dela que é minha. Agora a gente não tem o registro disso, né? Registro como? Da casa não tem, né? Tá no uso capião, né? Não, a casa tem a partilha, né? Ficou tudo dividido, é partilhado. As posses são divididas. São divididas. São divididas. O imóvel urbano é um quinhão. E 50% desse imóvel está escrito lá que é meu, e está com eles. No inventário, estava com ruim desde sempre.
Então não tem como eu tirar o meu direito de herança lá também, né? Ah, não tem não. Porque eu tenho direito de herança lá. Tem direito de herança. Mas o uso capião, eu falo isso, mas é verdade. Alguns doutrinadores também falam isso nos livros. Eu falo isso no meu livro. A posse, ela sobrepõe a propriedade. Sobrepõe. Tanto é que você ganha o uso capião, mesmo sendo proprietária. Co-proprietária, né? O exemplo é o uso capião de herança, né? Mas é porque o jogado deles, doutor, é ficar com a casa, porque eu não tenho direito mais de reivindicar 50% dela, porque eu